Lídia, se puder jogar aqui Apocalipse capítulo 4, verso 5. Apocalipse 4 e 5 diz assim: do trono saem vozes, relâmpagos e trovões. O ambiente celestial diante do trono tem muito barulho. Tem gente que vai para o céu e vai achar que está no inferno, porque nunca leu Apocalipse capítulo 4, verso 5. Então Deus, Ele gosta desse ambiente com vida. Amém? Então, enquanto eu estiver pregando aqui, você tem total liberdade de falar em línguas, de gritar, de se expressar. Fique à vontade. Amém? Amém, irmãos? Isso. Você lembra do sumo sacerdote, quando ele ia entrar no santíssimo lugar por expiação dos pecados do povo? Ele ia todo paramentado. Na ponta da sua veste tinha tipo um sininho. Alguém já lembra disso? Dessa passagem? Então ele ia caminhando, entrava no tabernáculo, ele ia no santíssimo lugar. Ele era amarrado com uma corda, alguém ficava lá fora segurando ele, porque se aquele barulho dele estar caminhando parasse, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando o barulho santo para na igreja, tem morte espiritual. Deus ama barulho, irmãos. Se a gente for no cemitério de Angra agora, o que tem lá? Porque não tem vida. Só faz barulho quem está vivo. Estão começando a entender. Paulo uma vez disse para a igreja de Roma assim: eu rogo, irmãos, que vocês apresentem os seus corpos. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim: apresentem as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele continua dizendo: porque esse é o culto racional, culto com entendimento. Então, eu estou agora aqui diante de um culto eclesiástico. Esse culto aqui, daqui a pouco tem uma hora que vai precisar parar, senão a gente vai enfadar você. Mas Paulo está dizendo que existe um outro culto, chamado culto racional, e esse culto ele nunca acaba, porque é um culto com a sua vida. Você não só cultua Deus aqui nesse momento, você cultua Deus em todos os lugares com a sua vida. Amém? Tem alguém entendendo aqui ou não? Então existe um culto para você cultuar a Deus em todos os lugares. Por isso Paulo disse: eu rogo, irmãos, eu suplico pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no verso 2 ele disse: olha, não se conformem, não se amoldem segundo o padrão desse mundo, mas transformem-o, ou seja transformado pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Deus é completo, irmão, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, assim como caminho, verdade e vida. Deus tem algo para nós nessa noite, amém? Meu nome é Roberto Feitosa, eu sou de Campo Grande. Alguém conhece Campo Grande aqui? Ô glória, meus conterrâneos. Você sabia, pastor, que Campo Grande é o maior bairro do Brasil? Se você jogar no Google agora, pode jogar aí, bota lá, maior bairro do Brasil, Campo Grande, Rio de Janeiro. Moro ali perto, do West Shopping. Amém, querido? Eu sou casado com Lídia há 34 anos. Namorei minha esposa há 9 anos. Alguém quer namorar aqui 9 anos? Você sabia que a Bíblia não fala de namoro? Alguém sabia disso ou não? Porque quando o jovem ele começa a se compromissar com uma jovem,
ou vice-versa, já é encaminhado para o casamento. Então, aqueles que estão aí com espírito de enrolação, seja livre hoje. Se a conferência é Freedom, seja liberto hoje para casar. Aí, ó, começaram a ficar pentecostal, viu? O barulho está começando. Falou em casamento, eles ficam agitados. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma filha, Tairone, de 32 anos. Tenho um casal de netos, Sofia e Davi. Minha netinha está fazendo 9 aninhos hoje. O Davi tem 3 aninhos. Eu sou pastor numa comunidade de fé chamada Comunidade Blitz do Amor. E aí você fala assim, mas pastor, Blitz, isso é nome de igreja? É, ué. E Bola de Neve também não é? Entendeu? Por que não pode ser Blitz? Mas aí o Senhor falou comigo a respeito desse nome. Esse nome Blitz, se tem algum policial aqui, vai entender o que eu estou falando. Blitz quer dizer mobilização para combater uma infração. Todas as vezes que você vê Blitz da Polícia Federal, da Polícia Militar ou da Polícia Civil, enfim, eles estão montando uma mobilização para combater qualquer tipo de infração. Mas o Senhor me deu uma palavra, porque todo ministério nasce debaixo de uma palavra. E eu tenho certeza que o pastor também recebeu uma palavra para que essa igreja nascesse. E o Senhor falou comigo em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em outra versão diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E aí eu fui perguntar para o Senhor, eu falei, Senhor, não é o amor do mundo que vai esfriar? O Senhor, não. É o amor de muitos ou de quase todos. Isso está incluindo os que estão aqui dentro e os que estão lá fora. E o Senhor falou, eu vou te levar em muitos lugares para você montar mobilizações para combater essa infração que entrou na minha igreja e que também está permeando fora dela. E eu quero que você seja um canal para incendiar o coração das pessoas, para que eles retornem ao amor verdadeiro ao Senhor. Amém? E no resultado final de tudo isso que a gente vai viver hoje aqui, eu creio que você vai sair com o teu coração cheio da presença do Senhor. Amém? Irmãos, eu sou um pastor missionário, eu viajo para alguns lugares no Brasil. E a gente, uma forma de nos manter, eu vou estar indo em julho agora para uma conferência lá no Ceará, num vilarejo chamado Boqueirão. É algo lindo que Deus está fazendo com as crianças abandonadas, crianças órfãs, crianças abusadas. Depois você pode entrar, céu no sertão, Deus está fazendo algo lindo lá. E lá eles não têm condições de pagar a nossa passagem, então nós mesmos custeamos a nossa alimentação, a nossa passagem, nós vamos lá para servir aqueles irmãos. E aí eu estou vendendo umas camisas que estão ali fora, depois do culto acabar, se você puder e quiser nos abençoar, a gente até traz uma mensagem, ame pessoas e não coisas. Amém? Aqui é a logo da nossa comunidade de fé, se você quiser, depois está ali fora, vai ser um prazer ver você vestido, todo estiloso, com a camisa da Blitz do Amor, amém? Mas eu queria compartilhar com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso 17. Se você puder abrir a sua Bíblia. Quem achou, diga achei. Vou esperar vocês, ninguém falou achei. Quem achou, diga achei. Vocês estão tímidos, irmãos. Mas Deus vai sacudir vocês hoje. Eu creio. O texto é curto e diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Mas a gente olha para esse texto e acha que a gente pode fazer o que quer porque Deus é liberdade. Aí a gente acha que pode fazer qualquer coisa. Ainda que sejamos livres para expressar nossa adoração, ainda que sejamos livres para dançar na presença de Deus, existe uma liberdade com responsabilidade que o Senhor está falando através desse texto. E esse texto aqui, Paulo está contrastando a antiga aliança da lei dada por Moisés com a nova aliança em Cristo. No contexto do capítulo, ele fala sobre a lei que foi escrita em tábuas de pedra e trazia condenação. Enquanto em um novo modus operandi, o Espírito de Deus escreve a nova aliança nos corações dos crentes, trazendo vida e liberdade. E quando ele diz que o Senhor é o Espírito, Paulo está destacando que Cristo e o Espírito Santo atuam juntos na nova aliança, libertando os crentes da escravidão da lei e da cegueira espiritual. E essa liberdade se refere à libertação do peso da lei mosaica, da condenação do pecado e da incapacidade humana de alcançar a justiça por si só. Assim, Paulo ensina que aqueles que vivem sob a orientação de Deus, do Espírito Santo, e experimentam uma verdadeira liberdade para se relacionar com Deus, sem o véu da separação que existe na antiga aliança. Nesse versículo, Paulo destaca a importância da presença do Espírito Santo na vida do crente, ou de cada crente. Ele enfatiza que a verdadeira liberdade e transformação vem da relação com Deus através do Espírito Santo. No contexto dessa carta, Paulo contrasta a antiga aliança, que estava cheia de regras e restrições, com a nova aliança em Cristo, que traz libertação e um relacionamento pessoal com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Assim, a mensagem central é que, ao vivermos em comunhão com o Espírito Santo, somos libertos das limitações do pecado e da lei, podendo experimentar uma vida plena, transformada e livre. Por isso o nome freedom, liberdade. Existe uma liberdade em Deus. Mateus 6,10 diz assim, nós sempre oramos, esse texto, que é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente não tem noção do que nós estamos falando, declarando, orando, através dessa frase: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a gente aprende algo aqui. Existe uma vontade já estabelecida no céu que quer se manifestar na terra. Por isso você pede e clama para que essa vontade ela seja feita aqui. Existe uma vontade de Deus para mim e para você, que talvez não seja a sua vontade, mas a vontade de Deus. E quando nós estamos falando isso, venha o teu reino. Reino é governo, é o nome dessa igreja. Reino é governo. Quem já entregou a vida para Jesus aqui? Levanta a mão. Olha aí que coisa linda. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa vontade que está em você não te pertence mais. Tem alguém aqui? Não? Essa vontade que está aí dentro de você não te pertence mais, porque agora você é governado pelo céu. Então que seja feita a vontade de Deus na tua vida. E por que muitas vezes não conseguimos deixar com que essa vontade flua na nossa vida, para que a vontade dele seja feita na nossa vida? Porque temos tanta dificuldade em deixar Deus fazer a vontade dele na nossa vida.
As nossas vontades nos prendem em muitas coisas. E a vontade de Deus em nós nos ensina a viver a liberdade do Espírito, confiando sempre que tudo está sob o seu controle, ou melhor, sobre o seu governo. Deus governa a nossa vida. É Ele que tem o controle na mão e diz para você: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Se queremos que Deus faça a vontade dele, precisamos nos submeter à vontade que é de Deus e que vem do céu para nós. Essa palavra vontade, né? No grego é a palavra, ela tem dois significados. A palavra vontade, telese, que significa desejo, ou desejo carnal. Ou a palavra telema, que é propósito espiritual, que é o propósito, a vontade de Deus. E é usada na Bíblia para expressar a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Essa vontade humana, que é uma força interior que está dentro de nós, que impulsiona a nossa vida a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos ou prazeres pessoais. Jesus uma vez disse para os discípulos, no capítulo 16 de Mateus, verso 24 e 25, Jesus disse assim: se alguém quiser me acompanhar ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então olha só que coisa legal, existe um modus operandi de caminhar com o Senhor. Primeira coisa, negar a si mesmo. E quando a gente nega a si mesmo, nós estamos estabelecendo na nossa vida uma prisão nessa vontade que está em nós, querendo fazer as coisas que desejamos, que olhamos e queremos fazer. E Deus, Ele quer operar em nós segundo a ação do Espírito que vem em nós para estabelecer a vontade que é do céu. Mas há uma guerra em nós, porque nós queremos, dia após dia, fazer a nossa vontade. Quantos de nós não atravessamos esses momentos de guerra? Quem quiser salvar a sua vida vai perder. O que é isso? Isso é renúncia. O que é renúncia? Renúncia é abrir mão daquilo que te é de direito. Renúncia não é pecado. Renúncia é você ver algo que aquilo é até possível, é até prazeroso fazer, mas você não faz para agradar a Deus. Eu estava conversando com o pastor antes da gente subir aqui. A gente foi tomar um café ali e eu falei para o pastor, eu não tomo mais café. Porque quando a minha filha estava grávida de 6 meses, ela recebeu um diagnóstico do médico dela que a minha neta poderia nascer com síndrome de Down. E eu ainda sou, mesmo fazendo o que fiz, eu sou um apaixonado por café. Quem ama café aqui? Olha aí, ó, paixão nacional, aleluia. Eu disse para Deus, na hora que a minha filha deu essa notícia, eu falei: Deus, nunca mais eu tomo café, nunca mais eu tomo refrigerante, mas que a minha neta nasça com saúde. Hoje está fazendo 9 anos que eu nunca mais botei um café na boca. Não é pecado eu tomar café. Eu só neguei algo que me é de direito, renunciei o café para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumprisse na vida da minha filha, para que a minha neta nascesse com saúde. Quantos de nós Deus quer ver uma atitude simples de você deixar algo que é prazeroso, corriqueiro na sua vida, para que Deus faça algo que você deseja?
Quantos de nós não estamos fazendo algo simples, mas que muitas vezes agrada ao coração de Deus, em ver que você gosta daquilo, mas que você não quer mais saber daquilo ali, porque você queria ver a ação de Deus dentro da tua família. E assim Deus o fez. Quantos estão dispostos? E esse, irmãos, é um estilo de vida cristão. Aparentemente a renúncia é um caminho quase que impossível de se trilhar. Existe muita perseverança, força. Você não vai desfrutar da plenitude de Deus se não houver renúncia e perseverança. Precisa haver um fight. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e somente os fortes se apoderam dele. Irmãos, estávamos conversando ali, e hoje eu estou aqui nesse púlpito, diante de uma igreja linda, mas eu estava conversando com os pastores, e eles me contando histórias de quando ele saía daqui para ir ministrar em uma igreja que não tinha ninguém. Hoje você chega aqui, está tudo lindo, mas existe uma história, uma raiz que foi se aprofundando para isso tudo aqui nascer. As pessoas acham que isso nasce assim, ó, pirlim pim pim, pum, a igreja cheia. Tudo na nossa vida requer força, perseverança. Deixa eu falar para pessoas que estão querendo desistir aqui: levanta a tua cabeça, olha para frente, porque o Senhor é teu pastor e você não tem falta de nada. Tudo na nossa vida está cooperando para que a gente desista e jogue a toalha, para não continuar e avançar no propósito que Deus já estabeleceu para você. Deixa eu te contar uma coisa. Na relação sexual do homem e da mulher, você não veio da cegonha. Se te falaram que você veio da cegonha, deixa eu desmentir tudo aqui agora. Talvez as pessoas da área de saúde vão compreender, se eu estiver falando besteira, pode me repreender. Na relação sexual do homem e da mulher são liberados em torno de 680 milhões de espermatozoides. Isso é para te mostrar que você não é alguém que veio nessa vida por acaso. Talvez até você que não teve uma relação muito boa com seu pai e com a sua mãe, mas existe alguém por trás do seu pai e da sua mãe, que é o seu Pai Celestial. Nesse percurso, presta atenção nisso, não esqueça isso nunca da sua vida. 680 milhões num percurso de em torno de quase 15 centímetros para ir até o óvulo da mulher para fecundar. E muitos morrem no caminho. Irmãos, se nascesse 680 milhões de crianças, seriam 11 Empire State de criança amontoada uma em cima da outra. Muitas morrem no caminho, muitas vão até o óvulo para tentar fecundar, só uma fecunda. Sabe quem era essa uma? Você. Deus dizendo assim, ó: entra, porque eu tenho uma obra com você na terra. Você não entendeu? Você não entendeu, senão você dava o maior berro da tua vida. Você não entendeu. Você não está aqui por acaso. Deus tem uma obra a completar na sua vida. Por isso você está aqui, irmão. Deus matou 679,9 milhões para que você nascesse, para que você estivesse aí hoje agora sentado ouvindo a sua palavra. Você consegue compreender isso, irmãos? Você consegue compreender a grandeza de Deus em escolher você para estar aqui hoje? E muitas vezes nós olhamos e falamos assim: ah, minha vida não serve para nada. Isso é você que está dizendo, porque Deus não diz isso a seu respeito. Amém, irmãos? Então, tudo o que você não estiver disposto a entregar vai se tornar um senhor ou um ídolo na sua vida. Talvez hoje seja a noite onde Deus vai pedir algumas coisas a algumas pessoas.
E Deus quer ver a tua disponibilidade de fato oferecer a Deus aquilo que você ama demais. Quer ver uma coisa? Pode jogar Gênesis 22:5 aqui, irmão? A gente tem o costume de dizer que adoração é música, como não é. Esse texto aqui é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. Esse texto aqui, Abraão estava indo para o Monte Moriá sacrificar o seu filho. Os estudiosos dizem que Isaac tinha em torno de 17, 18 anos. Alguns 17, outros 16, outros 18. Enfim, nesse período de adolescência. Você imagina, Abraão recebeu a promessa de que Isaac era o filho da promessa, e aí chega um momento que Deus pede Isaac para sacrificar. Deus é maluco, irmão? Deus é doido? E aí Abraão fala assim, ó, ele disse aos seus servos, ele estava indo com alguns servos dele, ele disse, ó, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz era o seu filho Isaac. Vamos até lá, e depois de o quê? Depois de o quê? Ele ia matar o filho dele e disse que ia adorar. Sabe o que é adoração? É quando a gente mata desejos e prazeres que muitas vezes querem ofuscar a glória de Deus na sua vida. Abraão, não tem ninguém maior, nem o meu filho que é promessa. Deus é maior de tudo, e por causa de Deus eu ofereço meu filho. Fique tranquilo que Deus não vai fazer isso com você não, irmão. Isso aqui é só um exemplo na Bíblia para a gente aprender que tudo na nossa vida, em primeiro lugar, precisa ser o Senhor. A Bíblia fala que primeiro nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Não tem como somente amar a Deus e não amar o próximo. É vertical e horizontal. Se você não ama pessoas, mas ama a Deus, está errado. Você precisa amar a Deus acima de tudo, mas o próximo como a você mesmo. Você está aqui, irmão? Vamos avançar porque a coisa vai se aprofundar mais. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, como eu vou manter o meu coração submisso ao Senhor? Andando no Espírito. E o que é andar no Espírito, Roberto? Alguns acham que andar no Espírito é andar, sair falando em línguas. Outros acham que é ficar profetizando. Mas a Bíblia nos ensina como andar no Espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda a vida cristã, ela é no Espírito. Não tem como colocar o Espírito Santo em stand-by. Alguém sabe o que é stand-by? É colocar ele meio que de reserva, meio que de escanteio. E aí você faz o que quer fazer e depois você vem Espírito Santo. Não tem como. O Espírito está aí agora, dentro de você. Ele está aí agora, dentro de você. Não tem como colocar o Espírito na reserva. Ele é o grande protagonista do que Deus está fazendo hoje aqui na Reino, e daquilo que Ele está fazendo no Rio de Janeiro, aquilo que Ele está fazendo no Brasil, e aquilo que Ele está fazendo nas nações. Aleluia. Olha só o que é andar no Espírito. Gálatas 5:16. Andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências. Sabe o que quer dizer a palavra concupiscência? Vontade descontrolada.
Existe uma vontade em nós que é descontrolada. Haja vista quem tem cartão de crédito aí. Talvez alguns já extrapolaram o limite do cartão. Por quê? A sua vontade foi maior de comprar o que de repente não era nem para comprar, e você comprou porque a vontade foi maior. E aí, depois a fatura vai chegar e você vai ter que se virar nos 30 para pagar a fatura que chega no fim do mês. Isso também exemplifica a nossa vida espiritual. Se não fizermos o beabá do Espírito agora, vai chegar uma fatura no fim. Tem alguém aqui nessa noite? Andem em espírito. E aí o texto continua dizendo: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí sabe o que a gente faz? A gente coloca o adultério lá em cima e a inveja aqui embaixo, o ciúme aqui embaixo, a ira aqui embaixo. Está tudo no mesmo pacote, irmão. Não herdarão o reino de Deus. Irmão que qualquer coisinha se ira, não herdarão o reino de Deus. Lembra daquela coisa que a gente falava, não tem pecadinho e pecadão? Aqui está tudo no mesmo pacote. Feitiçaria, adultério, ciúme, inveja, ira, contenda. Deus quer arrancar isso de nós. Deus nessa noite quer arrancar isso de nós. Então o que é andar no Espírito? É alguém que vive uma nova perspectiva de vida. É alguém que agora vive com Cristo, crucificou a sua carne e as suas paixões e as suas concupiscências. É alguém que agora tem uma relação de cumplicidade com o Espírito Santo. É alguém que agora toma a sua cruz todo dia, nega a si mesmo e segue o Messias. É alguém que agora se relaciona dia após dia com o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter uma vida de autocontrole pelo Espírito. O autocontrole em nós só vem quando andamos governados pelo Espírito. Gálatas 5,16 diz que, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E o que mais nos atrai são as coisas dessa vida. Um bom carro é legal, irmão? Claro que é, pô. Sair daqui agora, depois comer uma pizza, o que tem pecado nisso? Curtir uma praia, o que tem pecado nisso? Mas as coisas dessa vida não podem estar em prioridade à vontade de Deus para nós. Vocês conseguem compreender? Às vezes a gente inverte os valores e inverte as prioridades. Não é você totalmente deixar essas coisas, não é isso. Mas é priorizar tudo de Deus na sua vida em primeiro lugar. Tem alguém conseguindo entender e compreender o que Deus quer de nós aqui nessa noite? 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne,
a cobiça dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, ou ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então existe uma vida para viver em Deus, caminhando em direção em fazer a sua vontade. Será que a vontade de Deus é somente estar aqui hoje, essa noite? Será que a vida cristã somente é esse momento glorioso de estarmos reunidos celebrando o nome do Senhor? Não! Existe uma vida para se viver sendo sal e sendo luz lá, porque quando você for sal e luz lá, não vai caber mais aqui, pastorzão. Você vai estar com um problema santo sério. Quem gosta de picanha aqui? Aí, ó, avivamento de novo. Agora deixa eu te falar, você que gosta de picanha. Quem gosta de picanha sem sal? Ué, é picanha. Por que você não gosta sem sal? Porque o sal é que dá aquele tchan, aquele sabor. É isso que Jesus estava falando a meu respeito e a seu respeito. Você lá fora precisa ser uma picanha ambulante cheia de sal, para dar gosto às pessoas delas desejarem estar aqui nesse lugar. Deus te chama para você ser sal e você ser luz. As pessoas precisam olhar para você e você precisa refletir a glória de Deus. Você está conseguindo compreender, irmãos? Então essa palavra da conferência, freedom, que é liberdade. Deus quer nos libertar de nós mesmos, dos nossos desejos e prazeres que muitas vezes não agregam em ganhar alguém para o Senhor. Se todos vocês que estão aqui, eu estou num ambiente que deve ter em torno de, sei lá, acho que 1000, eu acho, mais ou menos. Irmãos, se cada um de vocês colocarem no coração de vocês, nós estamos no início do ano, e se cada um de vocês colocarem no coração de vocês, o que é mais importante para Deus? O que é? Vidas. Se cada um de vocês colocarem no coração assim, ó, até o dia 31, pastor, ó, hoje, pastor, eu estou com você, pastorzão. Até o dia 30 eu faço esse voto com você, pastorzão, diante de Deus. Vou ganhar uma alma até dia 31 de dezembro. Ano que vem você está lascado, irmão. Tu está lascado, isso aqui não vai dar. Olha aí, ó. É Deus falando. Então o Senhor, Ele quer olhar para nós e ver qual é as prioridades que nós estamos estabelecendo na nossa vida. Deixa eu te contar o testemunho da minha filha quando ela casou. Agora os jovens vão gostar. Minha filha fazia uma oração assim: Jesus, me dá um homem de ombros largos, cabelos ondulados, sarado, barriga tanquinho. Aí eu ouvi aquela oração, chamei ela e falei assim: minha filha, você está orando por um Saul. Como é que Saul era? Moreno alto, bonito e sensual. Eu nunca vi a menininha orar assim: Senhor, me dá um magrinho cheio de sardinha na cara, cabelo cor de ferrugem. Quando ela parou de fazer essa oração, Deus de fato deu o Davi na vida dela. Sabe o que aconteceu? Ela namorava um menino que era ministro de louvor. E as meninas gostam dos ministros de louvor, né? Eu não sei porquê, mas isso é só lá em Campo Grande. Aqui não tem isso aqui não. Isso é só lá. E aí, mas eles brigavam muito. E um dia eu entrei no quarto dela possuído, mas foi possessão benigna. Pontei o dedo para ela e falei assim: olha, Deus já escolheu alguém para você. E ela ficou assustada. No outro dia ela terminou com esse menino. 2 dias depois começou a aparecer um menino lá em casa. Mas isso é só lá que acontece. Aqui não tem essas coisas não.
E esse menino todo dia, eu falei, chamei ela um dia, eu falei assim, minha filha, fala pra mim, você tá namorando aquele menino que tá indo lá em casa? Ela, não, pai, em nome de Jesus. Passa o tempo, sai para lanchar, vai para a igreja, volta junto, volta, vai junto, sai aqui, cinema. Aí teve um dia que ela trabalhava numa farmácia, entrou na farmácia uma menina da Monte Carlo Joia para medir o dedo dela. Presta atenção nisso. Ela, quem que está vindo aqui? Quem é que mandou? Aí a menina, não posso falar, se você não quiser eu vou embora. Ela, não, tudo bem, pode medir. Vai dar mole. Aí mediu, aí a menina foi embora. E aí continuou, esse menino investindo, pesado. Teve um dia que ele deu uma chave para ela, uma chavinha. Aí falou assim, ó, guarda essa chave. Um dia eu vou te pedir. Beleza. 1 ano se passou, para encurtar a história. No final do ano, os dois estavam na ilha de Paquetá. Ela ligou para mim e falou, pai, você está onde? Eu falei, tô aqui em casa com a sua mãe, vendo televisão. Ela, não sai não. Daqui a pouco eu estou chegando aí, eu quero falar com... Obrigado, meu irmão, glória a Deus. Eu quero falar com você. Eu falei, beleza. Aí daqui a pouco vem ela e ele, esse menino. Magrinho ele, igual o Davizinho mesmo. Todo magrinho. Com a mochila nas costas. Oi, seu Roberto. Oi. Botou a mochila no chão. Abriu a mochila e falou assim, eu quero falar com o senhor, seu Roberto. Falei, pode falar. Puxou um baúzinho de madeira, pastor, todo trabalhadinho, bonitinho, com um cadeado. Aí ele para ela, pega aquela chave que eu mandei você guardar. Ela foi lá no quarto, pegou a chave, abriu o cadeado. Quando abre o baú, 2 alianças. Aí eu olhei para ela. Falei, Tarone, o que significa isso aqui? E aí, o que é isso? Aí ele falou assim, ó, eu vim aqui hoje, seu Roberto, pedir a mão da sua filha em casamento. Eu falei, rapaz, eu não sei nem que vocês estão namorando, que negócio é esse? Olhei para minha filha, fiz assim, olhei para ela. Pai, estou apaixonada. Rapaz. Mas deixa eu te contar a história desse baú. Esse baú ficou enterrado. Não faça isso, porque se você fizer isso é macumba gospel. Ele, pastor, enterrou esse baú no monte. Todo dia ele subia ao monte, porque de fato minha filha não queria nada com ele. E ele todo dia orava, foi ele que pediu para medir as alianças. Ele orava todo dia, caindo chuva, sol, canivete, todo dia ele ia lá. Jesus, converte o coração dela ao meu coração. E Deus converteu. Fizeram agora 13 anos de casado. Me deram um casal de netos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tudo na vida cristã, existe um período na nossa vida, e talvez até vários períodos, em que nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar avançando. Desistir não faz parte do dicionário de Deus. E nessa noite, eu sinto pelo Espírito que algumas pessoas, por causa de algumas situações que aconteceram na sua vida, você pensou ou está pensando em desistir. Pois é, se Deus está falando contigo, é porque o Espírito do Senhor te conhece, sabe quem é você, sabe o que você está passando. Eu nem ia contar esse testemunho, Deus mandou eu contar aqui agora. E Deus está te chamando hoje para você fazer uma aliança com Ele. Deus está chamando você que está nesse ambiente aqui. Pessoas que querem casar. Olha aí, ó. Pessoas que querem construir algo. Talvez você tenha um sonho de ter uma empresa, eu não sei o que é. Tem um sonho se projetando dentro de você. Sonho é uma imagem. Tem pessoas que têm sonhos e pessoas que têm planos. Sonho é uma imagem. Plano, você precisa rabiscar e planejar aquilo que Deus quer realizar através disso que você está gerando no teu coração.
Mas para isso você precisa colocar primeiro o Senhor em primeiro lugar nisso tudo aí. Então Deus está chamando você nessa noite para ser livre e sair dessas amarras que te prendem e não deixam você sair desse lugar. Deus não aguenta mais ver você fazer obras inacabadas. Deus começou, Ele vai terminar na sua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, se você está enquadrado em tudo isso que eu estou falando aqui, Deus mandou parar a mensagem aqui agora, para entregar algo diretamente para o teu coração. Eu não conheço você, não sei quem você é, estou conhecendo o pastor hoje. Em nome de Jesus, sai do teu lugar, que Deus quer fazer uma obra linda na sua vida. Eu sei que você está aqui, eu sei que você sonha, que você tem planos. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Meu amigo, coloca aqui agora Isaías 55, 8, 9 e 10. E a gente vai terminar com isso aqui. Aleluia. A mente de Deus não é igual à nossa mente. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deixa eu dar um recado para você que quer ser abençoado nessa noite. Não limite o seu pensamento e a sua caminhada em um lugar somente. Deus quer ampliar você.